Uma mulher foi fazer uma entrevista de emprego e viu a foto de sua mãe abraçada com seu futuro chefe em cima da mesa do seu escritório. Ela ficou assustada quando... Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O sol nascia preguiçoso sobre a Baía de Guanabara, enquanto Helena Seixas Buarque observava a paisagem da janela de seu apartamento em Icaraí. As primeiras luzes do dia pintavam o céu de tons alaranjados, refletindo nas águas calmas que separavam Niterói do Rio de Janeiro. Aos 32 anos, formada em engenharia civil pela UF, ela se preparava para mais uma tentativa de reconstruir sua vida profissional. O pequeno apartamento na rua Lopes Trovão, herança de seu pai, era seu porto seguro. Ali criava seus 2 filhos, Lucas, de 7 anos, e Marina, de 5, com toda a dedicação que podia oferecer. A ausência do marido, vitimado por uma doença grave 2 anos antes, ainda pesava em seus ombros, mas Helena havia aprendido a transformar a dor em força. "Mãe, já arrumei minha mochila", gritou Lucas do quarto, trazendo Helena de volta à realidade agitada daquela manhã especial. Era dia de entrevista de emprego, e ela não podia se dar ao luxo de se perder em pensamentos. Dona Zilda, a vizinha que cuidava das crianças desde bebês, chegaria em poucos minutos para ficar com eles. Enquanto preparava o café da manhã, Helena tentava não pensar na ausência que mais marcara sua vida, o abandono de sua mãe, Beatriz, quando tinha apenas 5 anos. As memórias eram fragmentadas, mas a dor permanecia intacta. Seu pai nunca falava muito sobre o assunto, limitando-se a dizer que algumas pessoas não nasceram para ser mães. Ele criou Helena sozinho até seu falecimento, 3 anos atrás, levando consigo muitas respostas que ela ainda buscava. O interfone tocou anunciando a chegada de Dona Zilda. Helena ajeitou o blazer azul marinho que havia comprado em uma liquidação no Plaza Shopping, verificou mais uma vez os documentos na pasta e beijou os filhos. "Sejam bonzinhos com a Dona Zilda, tá? Mamãe volta logo", prometeu, tentando esconder o nervosismo. No elevador, conferiu mais uma vez o endereço da empresa no celular. Monteiro Engenharia, uma das maiores construtoras de Niterói, com sede num edifício comercial moderno em São Francisco. A vaga de engenheira civil para projetos de pavimentação asfáltica parecia ter sido feita sob medida para ela, que havia se especializado na área durante a faculdade. O trajeto de ônibus até São Francisco foi preenchido por pensamentos sobre as contas que se acumulavam e as economias que diminuíam. O seguro deixado pelo marido estava chegando ao fim, e Helena sabia que precisava dessa oportunidade, não apenas pelo salário, que era excelente, mas pela chance de finalmente exercer sua profissão em uma empresa respeitada. Ao descer do ônibus, foi recebida pela vista deslumbrante da Baía de Guanabara e pelo imponente prédio da Monteiro Engenharia. O edifício de vidro e aço refletia o céu azul de outono, e Helena sentiu um misto de ansiedade e determinação crescer em seu peito. Na recepção, foi recebida por uma jovem simpática, que a encaminhou para a sala de espera do Departamento de Recursos Humanos. "Senhora Seixas Buarque", chamou a recrutadora após alguns minutos. Helena a seguiu para uma sala ampla, onde outras 3 pessoas a aguardavam para a primeira fase da entrevista. Durante 2 horas, respondeu a perguntas técnicas sobre sua experiência acadêmica, projetos desenvolvidos durante o estágio e conhecimentos específicos sobre pavimentação. Ao final da entrevista, a recrutadora sorriu satisfeita. "Helena, seu currículo é excelente e suas respostas foram muito assertivas. Gostaríamos de convidá-la para uma segunda fase, amanhã, com nosso diretor de operações, o Sr. Rafael Monteiro Alvarenga. Ele é jovem, mas extremamente competente e está pessoalmente envolvido na seleção para esta vaga." No caminho de volta para casa, Helena permitiu-se um pequeno sorriso de esperança. A primeira fase havia ido bem, e algo em seu coração dizia que esta poderia ser a oportunidade que tanto esperava. Observando a cidade pela janela do ônibus, viu o Museu de Arte Contemporânea, MAC, ao longe, sua silhueta característica recortada contra o céu da tarde, como um símbolo de que Niterói também estava lhe dando uma nova chance. Naquela noite,
Depois de colocar as crianças para dormir, Helena sentou-se na varanda de seu apartamento, observando as luzes da cidade. O mar estava calmo, e a brisa trazia o cheiro característico de maresia que tanto amava. Pensou em seu pai, em como ele ficaria orgulhoso de vê-la lutando para reconstruir sua vida, e em sua mãe, aquela figura etérea que povoava seus sonhos com perguntas sem resposta. "Por que você nos deixou, mãe?" murmurou para a noite como já havia feito tantas vezes antes. O silêncio da cidade adormecida foi sua única resposta, mas Helena não sabia que o destino estava prestes a responder suas perguntas de uma maneira que jamais poderia imaginar. A manhã seguinte, amanheceu com uma garoa fina típica do outono carioca. Helena acordou antes do despertador, suas mãos suando frio ao pensar na entrevista decisiva que teria pela frente. Escolheu cuidadosamente suas roupas. Um vestido midi azul marinho, discreto e profissional, complementado por um blazer bege que havia comprado especialmente para ocasiões importantes. Dona Zilda chegou pontualmente às 7h30, trazendo consigo o cheiro reconfortante de pão de queijo recém-assado. "Trouxe quentinho da padaria da rua Gavião Peixoto, minha filha." "Não pode ir fazer entrevista de estômago vazio", disse a senhora, com seu jeito maternal que tanto lembrava Helena da avó paterna. Durante a travessia de barca até o rio, onde precisaria resolver algumas pendências antes de seguir para a entrevista em Niterói, Helena observava a cidade maravilhosa se aproximando. O Cristo Redentor surgia entre as nuvens baixas, como se abençoasse seu dia. Pensou em como sua vida havia mudado nos últimos anos e em como precisava dessa oportunidade. Ao retornar a Niterói, já no início da tarde, o céu havia clareado. O prédio da Monteiro Engenharia parecia ainda mais imponente sob a luz do sol. Na recepção, foi encaminhada diretamente ao último andar, onde ficava a sala da diretoria. Seu coração batia acelerado enquanto o elevador subia. "Por favor, senhora Seixas Buarque, o senhor Alvarenga a receberá em alguns minutos", informou a secretária, indicando uma poltrona confortável na área de espera. Helena aproveitou para observar o ambiente. As paredes eram decoradas com fotos de grandes obras realizadas pela empresa, principalmente viadutos e estradas que haviam transformado a mobilidade urbana da região metropolitana do Rio. Seus olhos foram atraídos para uma fotografia particular sobre uma mesa lateral. Mostrava uma mulher sorridente em um jardim, seu rosto estranhamente familiar. Antes que pudesse examinar melhor a imagem, a porta do escritório se abriu. "Senhora Helena?" "Por favor, entre", chamou um rapaz surpreendentemente jovem, que não aparentava ter mais que 23 anos. Rafael Monteiro Alvarenga tinha um sorriso acolhedor e olhos verdes penetrantes que, por alguma razão inexplicável, pareceram despertar uma memória distante em Helena. O escritório era amplo e elegante, com uma vista panorâmica da Baía de Guanabara. Rafael indicou uma cadeira em frente à sua mesa e começou a folhear o currículo de Helena. "Sua experiência acadêmica é impressionante", comentou. "E vejo que você fez sua especialização em pavimentação sustentável. É exatamente o que estamos buscando para nosso novo projeto na região dos lagos." A entrevista fluiu naturalmente, com Rafael demonstrando genuíno interesse não apenas em suas qualificações técnicas, mas também em sua história pessoal. Ele compartilhou que estava prestes a se tornar pai pela primeira vez. Sua esposa estava no 6º mês de gestação. "Deve ser desafiador criar 2 filhos sozinha", comentou Rafael com empatia genuína. "Admiro muito pessoas que conseguem conciliar família e carreira com tanta determinação." Helena sorriu, agradecida pela compreensão. "Tem sido uma jornada difícil, mas gratificante. Meu pai me ensinou que devemos sempre seguir em frente. Não importa os obstáculos." Foi nesse momento que seu olhar novamente capturou a fotografia que havia notado na área de espera, agora visível através da porta entreaberta. Algo naquela imagem a inquietava profundamente. Rafael, percebendo sua distração, seguiu seu olhar. "Ah, aquela é minha mãe, Beatriz", explicou com carinho na voz. "Foi tirada no jardim de nossa casa em São Francisco ano passado. Ela sempre..." As palavras de Rafael foram interrompidas por um som estrangulado que escapou da garganta de Helena. Suas mãos começaram a tremer,
e ela sentiu o sangue fugir de seu rosto. A fotografia que tanto a intrigara mostrava uma versão mais velha, mas inconfundível, da mulher que povoava suas memórias mais antigas e dolorosas. Sua mãe, balbuciou Helena, lutando para manter a compostura. Qual é o nome completo dela? Rafael, notando a súbita mudança no comportamento de Helena, respondeu com preocupação. Beatriz Cardoso Monteiro. O mundo pareceu girar ao redor de Helena. Aquele nome, aquele rosto, era impossível, mas ao mesmo tempo fazia todo sentido. A mulher da fotografia, a mãe de Rafael, era a mesma que a havia deixado há 27 anos, sem nunca mais dar notícias. Você está bem? Perguntou Rafael, levantando-se preocupado. Quer um copo d'água? Helena não conseguia responder. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar a bolsa. Em sua mente, fragmentos de memória se sobrepunham. O sorriso de sua mãe, o cheiro de seu perfume, o último abraço antes do desaparecimento que mudaria sua vida para sempre. O destino, em sua ironia infinita, havia traçado um caminho tortuoso para trazê-la até ali. De todas as empresas em que poderia ter se candidatado, de todas as pessoas que poderia ter encontrado, estava agora sentada diante de alguém que compartilhava com ela muito mais do que poderia imaginar. O silêncio que se instalou na sala era tão denso quanto a neblina que às vezes cobria a Baía de Guanabara nas manhãs de inverno. Helena respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções que ameaçava transbordar. Rafael, ainda de pé, a observava com uma mistura de preocupação e curiosidade. Minha mãe, Helena começou, sua voz tremendo ligeiramente. Beatriz Cardoso era seu sobrenome de solteira, antes de se casar com meu pai, Jorge Seixas Buarque. Foi a vez de Rafael empalidecer. Seus olhos verdes, tão parecidos com os de Beatriz, se arregalaram em compreensão. Helena, você é a Helena. A filha da minha mãe do primeiro casamento? A confirmação veio em forma de lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto de Helena. Rafael rapidamente pegou seu celular, suas mãos tremendo levemente enquanto discava. Mãe, você precisa vir ao escritório agora. É urgente. Não aconteceu nada de grave, mas você precisa vir. Imediatamente. Nos 30 minutos que se seguiram, enquanto aguardavam Beatriz, Rafael e Helena, permaneceram em um estado de choque controlado. Ele serviu água com açúcar para ambos, e aos poucos começaram a compartilhar fragmentos de suas histórias. Mamãe sempre falou de você, revelou Rafael, sentando-se ao lado de Helena no pequeno sofá do escritório. Ela tem uma caixa cheia de recortes de jornal, seguiu sua formatura na UF à distância, chorou quando soube que você havia se casado. Ela nunca deixou de procurar por você. Helena sentiu seu mundo girar, mas ela nos abandonou. Papai disse, não. Rafael interrompeu suavemente. Não foi bem assim. A história que conhecemos é muito diferente. O som do salto alto no corredor fez ambos se virarem para a porta. Beatriz Cardoso Monteiro entrou no escritório como uma rajada de vento, sua expressão ansiosa se transformando em choque absoluto ao ver Helena. O tempo pareceu congelar enquanto mãe e filha se encaravam pela primeira vez em 27 anos. Minha filha, sussurrou Beatriz, suas pernas fraquejando. Rafael rapidamente trouxe uma cadeira para a mãe, que não conseguia desviar os olhos de Helena. Eu nunca deixei de procurar por você. Helena sentiu um nó na garganta. A mulher à sua frente era ao mesmo tempo familiar e estranha. Os mesmos olhos verdes que lembravam de sua infância agora estavam marcados por rugas de expressão, e os cabelos castanhos exibiam fios prateados. Mas o perfume, aquele mesmo perfume de jasmim que povoava suas memórias mais antigas. Por quê? Foi tudo que Helena conseguiu perguntar, sua voz embargada de emoção. Beatriz respirou fundo, suas mãos se apertando nervosamente no colo. Seu pai, Jorge, me impediu de vê-la. Quando descobriu que eu planejava me separar dele, ele fugiu com você durante a noite. Mudou-se de São Paulo para o Rio sem deixar rastros. Contratei detetives, procurei em escolas, tentei todos os meios legais, mas
As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Beatriz. Ele alterou seus documentos, mudou seu sobrenome. Quando finalmente conseguiu uma pista, anos depois, você já estava no ensino médio. Tentei me aproximar, mas Jorge ameaçou entrar com processo de alienação parental. Ele tinha provas forjadas, testemunhas compradas. Eu não podia arriscar piorar ainda mais a situação. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Todas as histórias que seu pai havia contado, todas as noites que passou se perguntando por que não era digna do amor de sua mãe, tudo era uma mentira cuidadosamente construída. Mas você se casou novamente, Helena conseguiu dizer, olhando para Rafael. Construiu uma nova família. Conheci Fernando Monteiro 5 anos depois de perder você, Beatriz explicou, sua voz suave. Ele me ajudou a continuar procurando, investiu fortunas em investigadores particulares. Quando Rafael nasceu, fiz questão que ele soubesse sobre você, que entendesse que tinha uma irmã mais velha em algum lugar. Rafael pegou a mão de Helena gentilmente. Cresci ouvindo histórias sobre você, vendo as poucas fotos que mamãe conseguiu guardar. Quando papai adoeceu ano passado, seu último pedido foi que nunca desistíssemos de encontrar você. A vista da Baía de Guanabara pela janela do escritório começava a ganhar tons alaranjados com o pôr do sol. Helena observou os navios atravessando lentamente as águas, pensando em como o destino havia tecido aquele encontro improvável. Meus filhos, Helena murmurou, pensando em Lucas e Marina. Eles têm uma avó. Beatriz soluçou, cobrindo a boca com as mãos. Eu tenho netos? Por favor, me fale sobre eles. O resto da tarde se dissolveu em uma torrente de histórias compartilhadas, fotografias mostradas em celulares e lágrimas, algumas de tristeza pelo tempo perdido, outras de alegria pela reconexão inesperada. O escritório da Monteiro Engenharia, com sua vista privilegiada para a Bahia, tornou-se o cenário de um recomeço que nenhum deles poderia ter previsto naquela manhã. Os dias que se seguiram ao reencontro foram uma montanha-russa de emoções para a família recém-reunida. Helena conseguiu o emprego na Monteiro Engenharia, mas tanto ela quanto Rafael concordaram em manter um relacionamento estritamente profissional no ambiente de trabalho para evitar especulações sobre favorecimento. O primeiro encontro entre Beatriz e seus netos foi cuidadosamente planejado para um domingo ensolarado no campo de São Bento, em Icaraí. O parque, com suas árvores centenárias e lagos serenos, oferecia o ambiente perfeito para uma aproximação gradual e natural. Lucas e Marina, inicialmente tímidos, logo se encantaram com a nova avó, especialmente quando ela começou a contar histórias sobre Helena criança. Sua mãe adorava brincar neste mesmo parque, Beatriz revelou, mostrando uma antiga fotografia guardada em sua carteira. Ela sempre pedia para dar comida aos gansos, exatamente como vocês estão fazendo agora. Enquanto observava sua mãe interagindo com as crianças, Helena sentiu um misto de alegria e melancolia. Tantos anos perdidos, tantos momentos que não voltariam mais. Rafael, que também havia vindo com sua esposa Clara, grávida de 6 meses, se aproximou de Helena. É estranho pensar que cresci sendo filho único, mas sempre me sentindo irmão de alguém, comentou ele, observando as crianças correrem pelo gramado. Agora, além de ganhar uma irmã, vou ser tio também. Helena sorriu, ainda se adaptando à ideia de ter um irmão mais novo. E eu vou ser tia. Já escolheram o nome da bebê? Clara quer chamá-la de Helena, revelou Rafael, fazendo sua irmã engasgar com o café que tomava. Ela disse que seria uma homenagem perfeita à história de nossa família. As semanas se transformaram em meses, e aos poucos, uma nova rotina começou a se estabelecer. Beatriz, que morava em uma casa espaçosa no bairro de São Francisco, insistiu para que Helena e as crianças se mudassem para mais perto. Encontrou um apartamento maior na rua Miguel de Frias, com vista para o mar, e ajudou na mudança. No trabalho, Helena rapidamente se destacou por seu profissionalismo e competência técnica. Seu primeiro projeto, uma revolucionária técnica de pavimentação sustentável para a orla de Niterói, foi aprovado com louvor pela diretoria. Rafael, orgulhoso, fazia questão de mencionar nas reuniões que a ideia tinha sido inteiramente desenvolvida por ela, sem qualquer interferência dele. Numa tarde particularmente agitada no escritório,
Helena encontrou um envelope sobre sua mesa. Dentro havia uma carta de Beatriz. Minha querida filha, passei 27 anos escrevendo cartas que nunca pude enviar. Cada conquista sua que acompanhei à distância, sua formatura, seu casamento, gerava uma nova carta que ia para minha caixa de memórias. Agora finalmente posso entregar uma pessoalmente. Sei que ainda estamos aprendendo a ser mãe e filha novamente. Sei que há feridas que precisam de tempo para cicatrizar. Mas quero que saiba que cada dia destes últimos meses tem sido um presente precioso para mim. Ver você crescer profissionalmente, ser a mãe maravilhosa que é para Lucas e Marina, desenvolver uma amizade tão bonita com seu irmão, tudo isso enche meu coração de uma alegria que palavras não podem expressar. Seu pai, Jorge, fez o que fez movido por mágoa e ciúme. Nos últimos anos de sua vida, segundo soube por conhecidos em comum, ele se arrependeu profundamente. Não guardo mais raiva dele e espero que um dia você também possa encontrar paz com essa história. Com amor eterno, sua mãe. As lágrimas embaçaram a vista de Helena, que precisou se recompor antes de sua próxima reunião. Aquela noite, sentada na varanda de seu novo apartamento, observando os filhos brincarem com jogos educativos que Rafael havia trazido, Helena refletiu sobre como a vida podia mudar em um instante. O som da campainha anunciou a chegada de Beatriz, que vinha quase todas as noites ajudar com o jantar e as tarefas escolares das crianças. O cheiro de pão de queijo caseiro, agora uma tradição das noites em família, invadiu o apartamento, misturando-se com a brisa do mar. "Vó Bia!" gritaram Lucas e Marina em uníssono, correndo para abraçar a avó. Helena observou a cena, seu coração transbordando de emoção. A dor do abandono, que por tantos anos definiu sua história, começava a dar lugar a uma nova narrativa, uma de reencontro, perdão e recomeço. No horizonte, as luzes do Rio de Janeiro começavam a pontilhar a noite, refletindo na Baía de Guanabara como estrelas caídas do céu. De sua varanda em Niterói, Helena podia ver tanto o passado quanto o futuro, não mais como lugares de dor ou incerteza, mas como capítulos de uma história que finalmente começava a fazer sentido. O verão chegou a Niterói, trazendo consigo uma onda de transformações. O projeto de pavimentação sustentável de Helena estava em pleno desenvolvimento e sua equipe já começava a realizar os primeiros testes práticos no trecho experimental da orla. As manhãs na praia de Icaraí, antes dedicadas apenas às corridas solitárias, agora se transformavam em momentos de supervisão técnica e reuniões com fornecedores. Em uma dessas manhãs particularmente agitadas, Helena coordenava a aplicação do novo material quando avistou Clara, esposa de Rafael, caminhando pesadamente pela calçada, já no 8º mês de gestação. O sol forte fazia com que ela se protegesse sob um guarda-sol colorido, presente que Beatriz havia trazido de uma viagem recente a Paraty. "Cunhada", Clara acenou, aproximando-se do canteiro de obras com cuidado. "Vim ver de perto esse projeto que está deixando todo mundo na empresa tão animado." Helena sorriu, feliz com a visita inesperada. Clara havia se tornado uma grande amiga nos últimos meses, sempre oferecendo uma perspectiva sensata e bem-humorada sobre a nova dinâmica familiar que se estabelecia. As duas se sentaram em um dos bancos da orla, observando o vai e vem das pessoas que praticavam exercícios no calçadão. "Como está minha sobrinha?" perguntou Helena, colocando a mão sobre a barriga de Clara. "Agitada como sempre. Acho que vai ser engenheira como o pai e a tia", brincou Clara. "Mas, na verdade, vim aqui por outro motivo. Queria te convidar para ser madrinha da pequena Helena." A emoção pegou Helena de surpresa, fazendo seus olhos marejarem. "Você tem certeza?" "Quer dizer, nos conhecemos há tão pouco tempo. Mas é como se nos conhecêssemos há uma vida inteira", respondeu Clara, segurando a mão da cunhada. "Além disso, foi você quem uniu esta família novamente. Rafael está diferente desde que te encontrou, mais completo. E Dona Beatriz, nunca a vi tão feliz." O vento marinho bagunçou os cabelos das duas enquanto conversavam sobre os preparativos para a chegada do bebê. O quarto já estava praticamente pronto, decorado em tons de verde água e coral, cores que lembravam o pôr do sol na Baía de Guanabara. Naquela noite, durante o jantar em família na casa de Beatriz em São Francisco,
Helena observava como sua vida havia mudado completamente em poucos meses. Lucas e Marina faziam a lição de casa na ampla mesa da sala de jantar, ocasionalmente interrompidos por Rafael, que insistia em ajudar com problemas de matemática cada vez mais complexos que ele mesmo inventava. Beatriz e Clara preparavam o jantar na cozinha, o aroma de temperos caseiros preenchendo a casa. Helena podia ouvir as risadas das duas enquanto compartilhavam receitas e histórias. De repente, um pensamento a atingiu. Pela primeira vez desde que perdera seu marido, não se sentia mais sozinha. "Mãe", chamou Marina, interrompendo seus pensamentos. "Por que a vovó Bia tem tantas fotos suas pequena se ela não morava com você?" O silêncio caiu sobre a sala como um véu pesado. Helena sentiu todos os olhares se voltarem para ela, especialmente o de Beatriz, que havia acabado de entrar carregando uma travessa de lasanha. "Sua avó sempre me amou, mesmo quando não podia estar comigo", respondeu Helena, escolhendo as palavras com cuidado. "Às vezes, as pessoas que amamos precisam ficar longe por um tempo, mas isso não significa que deixem de nos amar." Beatriz colocou a travessa sobre a mesa com mãos trêmulas, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Rafael pigarreou, tentando disfarçar a própria emoção. "E agora", continuou Helena, "estamos todos juntos, construindo novas memórias. É como aquele quebra-cabeça gigante que vocês fazem com a vovó Bia. Mesmo que algumas peças tenham se perdido por um tempo, quando as encontramos de novo, a imagem fica ainda mais bonita." Marina pareceu satisfeita com a explicação, voltando sua atenção para o problema de matemática que o tio havia proposto. Lucas, no entanto, observava a cena com olhos perspicazes, tão parecidos com os do pai. Mais tarde, quando as crianças já haviam adormecido no quarto que Beatriz preparara especialmente para eles, Helena encontrou sua mãe na varanda, contemplando as luzes da cidade. O Museu de Arte Contemporânea brilhava ao longe, sua arquitetura única recortada contra o céu noturno. "Você explicou perfeitamente para ela", disse Beatriz suavemente, "melhor do que eu jamais conseguiria." Helena se juntou à mãe na varanda, sentindo o perfume de jasmim que agora trazia apenas boas memórias. "Estou aprendendo que algumas histórias precisam ser reescritas para serem compreendidas, como um projeto de engenharia que precisa ser readaptado conforme descobrimos novos dados do terreno." Beatriz sorriu com a analogia. "Sua capacidade de perdoar, de reconstruir, me surpreende a cada dia." "Aprendi com meus filhos", respondeu Helena. "Eles me ensinaram que o amor não precisa de explicações complexas. Basta estar presente, ser verdadeiro." O som de passos interrompeu a conversa. Rafael apareceu na varanda, segurando seu celular com uma expressão preocupada. "Clara está com algumas contrações. Acho que é melhor irmos para o hospital." A maternidade do Hospital Icaraí estava movimentada naquela noite. Helena, Beatriz e Rafael aguardavam ansiosamente no corredor enquanto Clara era examinada pela equipe médica. As contrações haviam começado mais cedo do que o previsto, pegando todos de surpresa. "Dona Zilda já está com as crianças", informou Helena, guardando o celular após fazer a última ligação. "Ela disse que vai preparar aquele bolo de chocolate que eles adoram para distraí-los." Rafael caminhava de um lado para outro, suas mãos inquietas ajeitando repetidamente a gravata que ainda usava do trabalho. Beatriz tentava acalmá-lo, mas ela própria mal conseguia conter a ansiedade de se tornar avó novamente. Após o que pareceu uma eternidade, a médica saiu do quarto com um sorriso tranquilizador. "Ainda é um alarme falso, mas Clara precisará ficar em observação esta noite. A pequena Helena está um pouco agitada, mas todos os sinais vitais estão normais." O alívio foi momentâneo, pois logo a médica completou: "No entanto, recomendo repouso absoluto até o final da gestação. Clara precisará de muito apoio nas próximas semanas." Helena e Beatriz trocaram olhares cúmplices, já organizando mentalmente uma escala de ajuda. Rafael finalmente se permitiu sentar, exausto pela tensão do momento. "Pode entrar para vê-la agora", informou a enfermeira. E Rafael praticamente correu para dentro do quarto. Sozinhas no corredor, mãe e filha se sentaram lado a lado nas cadeiras de espera.
O silêncio entre elas não era mais desconfortável como nos primeiros dias após o reencontro. Havia se transformado em algo acolhedor, cheio de compreensão mútua. Sabe, começou Beatriz, sua voz suave. Quando você nasceu, fiquei em um quarto muito parecido com este. Era verão também, e o ar-condicionado estava quebrado. Seu pai trouxe um ventilador de casa, daqueles antigos que faziam um barulho terrível. Helena sorriu, absorvendo cada detalhe dessa memória que nunca conhecera. Como eu era? Linda. Pequena, mas com uma força impressionante. Já nasceu com uma quantidade absurda de cabelo, igualzinho ao seu filho Lucas. Beatriz fez uma pausa, seus olhos distantes nas lembranças. Você segurou meu dedo com tanta força. Naquele momento prometi que nunca te deixaria. E então... Mãe, Helena interrompeu gentilmente pegando a mão de Beatriz. O passado não pode ser mudado, mas estamos escrevendo uma história nova agora. E olha só onde estamos, esperando mais uma Helena chegar para completar nossa família. Na manhã seguinte, após confirmarem que Clara e o bebê estavam realmente bem, Helena seguiu direto para o escritório. Tinha uma apresentação importante sobre o projeto de pavimentação sustentável para os principais acionistas da empresa. Ao entrar na sala de reuniões, encontrou uma surpresa. Sobre a mesa de apresentações havia uma pequena maquete do trecho da orla onde seu projeto estava sendo implementado. Rafael havia passado a madrugada no hospital organizando tudo remotamente com a equipe. Achei que uma demonstração visual ajudaria a explicar melhor o impacto do projeto, ele comentou, ajudando-a a organizar os materiais para a apresentação. A reunião foi um sucesso absoluto. Os acionistas não apenas aprovaram a expansão do projeto para outras áreas da cidade, como também sugeriram apresentá-lo em um congresso internacional de engenharia sustentável que aconteceria em São Paulo no mês seguinte. Sua irmã é um verdadeiro achado para a empresa, comentou um dos acionistas mais antigos com Rafael após a apresentação. Agora entendo por que você insistiu tanto em trazê-la para a equipe. Rafael sorriu, orgulhoso. Na verdade, foi o destino quem a trouxe. Eu só tive a sorte de reconhecê-la. Naquela tarde, enquanto organizava sua mesa para ir visitar Clara no hospital, Helena encontrou um envelope amarelado em sua gaveta. Dentro, havia uma foto antiga. Ela, ainda bebê, nos braços de Beatriz. No verso, uma data e uma mensagem simples. Meu maior tesouro. A foto tinha sinais claros de manuseio frequente, as bordas gastas pelo tempo e pelo toque. Helena imaginou sua mãe durante todos aqueles anos, guardando aquela memória preciosa, esperando o momento de poder compartilhá-la novamente. Seu telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era Rafael, sua voz transbordando de emoção. Helena, você precisa vir para o hospital agora. Clara entrou em trabalho de parto. Sua afilhada está chegando. Enquanto dirigia pelas ruas de Niterói, Helena pensou em como a vida dava voltas. Em menos de um ano, havia recuperado sua mãe, ganho um irmão e agora estava prestes a se tornar madrinha de uma sobrinha que carregaria seu nome. As feridas do passado, que por tanto tempo pareceram impossíveis de curar, finalmente começavam a dar lugar a novas alegrias. O sol se punha sobre a Baía de Guanabara, pintando o céu com tons de rosa e laranja, enquanto uma nova Helena se preparava para vir ao mundo, trazendo consigo a promessa de mais amor e união para uma família que o destino havia feito questão de reunir novamente. O choro forte e saudável da pequena Helena ecoou pelos corredores da maternidade exatamente quando o primeiro raio de sol despontava sobre o pão de açúcar, visível da janela do quarto do hospital. Era como se a natureza celebrasse a chegada daquela que representava a união definitiva de uma família antes fragmentada. Helena, a tia e madrinha, observava emocionada através do vidro do berçário enquanto a enfermeira realizava os últimos cuidados com a recém-nascida. A bebê era pequena, mas vigorosa, com uma quantidade surpreendente de cabelos escuros e os mesmos olhos verdes que caracterizavam a família. Ela é a sua cara, comentou Beatriz, que acabara de chegar ao hospital trazendo café e pão de queijo fresquinho da padaria Beira-Mar para todos. Tem os mesmos traços que você tinha quando nasceu. Rafael, ainda vestindo o pijama cirúrgico verde do centro obstétrico,
Não conseguia conter as lágrimas de felicidade. Nunca imaginei que seria possível amar alguém tão intensamente em tão pouco tempo, confessou ele, abraçando a irmã e a mãe. Clara descansava no quarto exausta, mas radiante. Quando a bebê foi finalmente levada para seu primeiro encontro com a mãe, o momento foi de pura magia. Bem-vinda ao mundo, Helena, sussurrou Clara, beijando suavemente a testa da filha. Você já tem tanta gente te esperando, tanto amor te aguardando. Nos dias que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu. Helena dividiu seu tempo entre o trabalho na construtora, onde o projeto de pavimentação sustentável continuava a todo vapor, e as visitas ao hospital para ajudar a cunhada com os primeiros cuidados da bebê. Lucas e Marina estavam encantados com a prima recém-nascida. Durante a primeira visita ao hospital, trouxeram desenhos coloridos para decorar o quarto e não paravam de fazer planos para quando a pequena Helena crescesse um pouco mais. Quando ela puder andar, vou ensinar ela a jogar bola lá no campo de São Bento, planejava Lucas, enquanto Marina prometia mostrar à prima todos os seus livros de histórias favoritos. Uma tarde, enquanto Helena organizava alguns documentos em seu escritório na construtora, recebeu uma visita inesperada. Era Dona Zilda, carregando uma pequena mala antiga. Encontrei isso no meio das minhas coisas, explicou a senhora, colocando a mala sobre a mesa. Seu pai me pediu para guardar pouco antes de partir. Disse que um dia você entenderia. Com mãos trêmulas, Helena abriu a mala. Dentro, encontrou dezenas de cartas, todas endereçadas a ela, com a caligrafia elegante de sua mãe. Eram as correspondências que Beatriz havia enviado ao longo dos anos, todas interceptadas por Jorge. Ele se arrependeu muito nos últimos dias, continuou Dona Zilda suavemente. Queria te contar a verdade, mas o tempo não permitiu. Me fez prometer que um dia te entregaria isso. Helena passou a noite inteira lendo as cartas, cada palavra revelando o amor e a dor de sua mãe durante aqueles anos de separação forçada. Havia fotos, recortes de jornal, até mesmo um pequeno diário, onde Beatriz registrava todas as informações que conseguia coletar sobre a vida da filha. Na manhã seguinte, Helena chegou mais cedo ao hospital, encontrando sua mãe sozinha na sala de espera. Sem dizer uma palavra, entregou-lhe uma das cartas, já amarelada pelo tempo. Você nunca desistiu de mim, disse Helena, sua voz embargada pela emoção. Beatriz segurou a carta com mãos trêmulas, reconhecendo imediatamente sua própria caligrafia. Cada palavra que escrevi veio do fundo do meu coração, respondeu ela, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Mas o mais importante, continuou Helena, é que agora podemos escrever nossa própria história, sem intermediários, sem mal-entendidos, e a pequena Helena é o começo desse novo capítulo. Naquele momento, Rafael apareceu na porta do quarto com a bebê nos braços. Olha quem acordou querendo o colinho da vovó e da tia. A pequena Helena abriu seus olhos verdes, tão parecidos com os da família, e soltou um pequeno bocejo que derreteu o coração de todos. Beatriz a pegou nos braços com a experiência de quem já havia vivido aquele momento antes, e começou a cantarolar suavemente uma antiga canção de ninar. Helena reconheceu a melodia instantaneamente. Era a mesma que povoava suas memórias mais antigas e queridas da infância. Algumas coisas, percebeu ela, o tempo não conseguia apagar. Algumas conexões eram fortes demais para serem rompidas, mesmo depois de décadas de separação. O sol da manhã entrava pelas janelas do hospital, iluminando 3 gerações de mulheres unidas pelo amor e pelo destino. Lá fora, Niterói despertava para mais um dia, suas ruas e praias começando a ganhar vida, enquanto dentro daquele quarto, uma família celebrava seu próprio recomeço. Os primeiros meses da pequena Helena trouxeram uma nova dinâmica para toda a família. O apartamento de Rafael e Clara em São Francisco tornou-se o ponto de encontro para almoços de domingo, com Beatriz assumindo o comando da cozinha, preparando pratos que misturavam receitas antigas de família com novas descobertas gastronômicas. Helena observava com carinho como sua mãe se desdobrava entre o papel de avó da recém-nascida e dos já crescidos Lucas e Marina. Era como se Beatriz tentasse compensar o tempo perdido, não apenas com a filha, mas com toda a família. Em uma dessas tardes de domingo,
Enquanto todos descansavam após o almoço na varanda, com vista para a Baía de Guanabara, Clara trouxe um álbum de fotografias antigo que havia encontrado durante a arrumação do quarto da bebê. "Olha só o que eu achei", disse ela, abrindo o álbum nas primeiras páginas. "São fotos do Rafael criança, mas tem algumas suas também, Helena. Sua mãe guardou tudo o que conseguia encontrar sobre você nos jornais locais." As fotografias contavam uma história paralela. De um lado, momentos da infância de Rafael, do outro, recortes de jornais e fotos distantes de Helena em eventos escolares, formaturas e até mesmo uma pequena nota sobre seu casamento no caderno social. "Eu recortava tudo o que encontrava", explicou Beatriz, passando os dedos delicadamente sobre as páginas do álbum. "Cada pequena menção, cada fotografia, era como um pedacinho seu que eu podia guardar comigo." Marina, curiosa, apontou para uma das fotos. "Olha, mãe, é você na praia de Icaraí, igualzinha à foto que a gente tirou semana passada." De fato, as duas fotografias, separadas por mais de 2 décadas, mostravam uma incrível semelhança. Mãe e filha, com a mesma idade, no mesmo local, com o mesmo sorriso característico da família. "Algumas coisas são passadas de geração em geração", comentou Rafael, observando sua filha que dormia tranquilamente no bebê conforto. "Como esses olhos verdes teimosos que parecem ter conquistado toda a família." O projeto de pavimentação sustentável de Helena continuava avançando com sucesso. A primeira fase havia sido concluída na orla de Icaraí e os resultados eram tão promissores que outras prefeituras da região metropolitana começaram a demonstrar interesse. "Estou pensando em expandir o departamento", comentou Rafael durante uma reunião. "Com a demanda crescente, precisamos de mais engenheiros especializados. E estava pensando em você para liderar essa expansão, Helena." A proposta pegou Helena de surpresa. "Eu? Mas tem tantos engenheiros mais experientes na empresa." "Nenhum com sua visão e dedicação", interrompeu Rafael. "Além disso, você conhece o projeto desde o início. É a pessoa mais indicada para garantir que a expansão mantenha os mesmos padrões de qualidade." Naquela noite, Helena compartilhou a novidade com Beatriz durante um jantar improvisado na casa da mãe. As duas haviam desenvolvido o hábito de se encontrar algumas noites por semana, apenas as duas, para colocar a conversa em dia e fortalecer os laços que estavam reconstruindo. "Estou tão orgulhosa de você", disse Beatriz, servindo mais uma porção de sua famosa moqueca de camarão. "Seu pai, apesar de tudo, sempre dizia que você tinha um brilho especial quando o assunto era construção e engenharia." A menção ao pai já não trazia mais aquela pontada de dor no peito. Helena havia aprendido a separar as ações dele como homem das suas responsabilidades como pai. "Sabe, encontrei alguns projetos antigos dele entre as cartas que Dona Zilda me entregou. Ele tinha algumas ideias interessantes sobre sustentabilidade na construção civil, bem à frente do seu tempo." "Jorge sempre foi um visionário", concordou Beatriz, surpreendendo Helena com sua capacidade de falar do ex-marido sem mágoa. "Foi isso que me atraiu nele inicialmente. Essa capacidade de enxergar possibilidades onde outros viam apenas problemas." "Como você consegue, mãe, falar dele com tanta serenidade depois de tudo que aconteceu?" Beatriz ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos na vista noturna da cidade pela janela. "O tempo nos ensina que guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro adoeça. Prefiro me concentrar no presente, na família maravilhosa que temos agora." O som do celular de Helena interrompeu a conversa. Era Clara, enviando uma foto da pequena Helena sorrindo pela primeira vez. A imagem capturava perfeitamente o sorriso característico da família, aquele que Beatriz sempre dizia ser capaz de iluminar qualquer ambiente. "É incrível como ela se parece com você quando bebê", comentou Beatriz, olhando a foto por cima do ombro da filha. "Tem o mesmo olhar curioso, como se quisesse desvendar todos os mistérios do mundo." Helena sorriu, pensando em como o destino havia tecido aquela trama elaborada para reunir sua família novamente. Da dor do abandono, nascera uma história de redenção e recomeço, provando que o amor, quando verdadeiro, encontra sempre um caminho de volta para casa.
O vento que entrava pela janela trazia o cheiro característico da maresia, misturado ao perfume de jasmim do jardim de Beatriz. Lá fora, as luzes da cidade cintilavam como estrelas caídas sobre a baía de Guanabara, testemunhando silenciosamente mais um capítulo dessa história de reconexão e cura. O outono chegou a Niterói trazendo ventos de mudança. O Departamento de Projetos Sustentáveis da Monteiro Engenharia, agora sob a liderança de Helena, havia se transformado em uma referência nacional em pavimentação ecológica. O escritório, antes ocupando apenas metade de um andar, agora se espalhava por todo o piso, com uma equipe de 15 engenheiros trabalhando em diferentes projetos pelo estado. Em uma manhã particularmente agitada, Helena coordenava uma videoconferência com representantes da Prefeitura de Petrópolis, quando Rafael entrou em sua sala com uma expressão animada. Acabei de receber um e-mail do Congresso Internacional de Engenharia Sustentável, anunciou ele, mal contendo o entusiasmo. Eles querem que você seja a palestrante principal da abertura em São Paulo. Seu projeto foi selecionado como caso de sucesso em inovação sustentável na América Latina. A notícia pegou Helena de surpresa. Era uma honra imensa, mas também um desafio considerável. A apresentação seria em 3 semanas, e ela nunca havia falado para um público tão grande e especializado. Você vai arrasar, garantiu Rafael, percebendo sua apreensão. Ninguém conhece esse projeto melhor que você. Além disso, acrescentou com um sorriso maroto, já reservei passagens para toda a família. Mamãe insistiu em ir para cuidar da pequena Helena enquanto Clara assiste sua apresentação. Naquela noite, durante o jantar em família na casa de Beatriz, a notícia foi recebida com grande animação. Lucas e Marina não paravam de fazer planos para o final de semana em São Paulo, enquanto Clara tentava convencer Rafael que 3 malas eram realmente necessárias para viajar com um bebê. Lembro da sua primeira apresentação na Feira de Ciências do colégio, comentou Beatriz, servindo mais uma porção de sua famosa feijoada. Você tinha 10 anos e explicou todo o ciclo da água com uma maquete que construiu sozinha. Eu estava lá, escondida no fundo do auditório. Helena sentiu um nó na garganta. Você estava lá? Sempre estive, minha filha. Em todos os momentos importantes que consegui descobrir. Seu pai podia me impedir de falar com você, mas não podia me impedir de testemunhar suas conquistas, mesmo que de longe. Os dias que antecederam o congresso foram intensos. Helena dividia seu tempo entre a preparação da palestra, a coordenação dos projetos em andamento e os momentos com os filhos, que estavam cada vez mais independentes e compreensivos com as ausências ocasionais da mãe. Uma tarde, enquanto revisava sua apresentação no escritório, Helena recebeu uma visita inesperada. Era Clara, com a pequena Helena nos braços, aproveitando a licença maternidade para fazer uma surpresa. Trouxe alguém que estava com saudades da tia, sorriu Clara, entregando o bebê para Helena. A pequena, agora com 4 meses, já demonstrava sua personalidade forte, com sorrisos fáceis e uma curiosidade sem fim pelo mundo ao seu redor. Às vezes ainda me pego pensando em como tudo mudou tão rapidamente, confessou Clara, observando Helena ninar a sobrinha. Em menos de 1 ano, Rafael ganhou uma irmã. Eu ganhei uma cunhada incrível, e nossa família se multiplicou em amor e alegria. Helena concordou, lembrando-se da primeira vez que entrara naquele mesmo escritório para sua entrevista de emprego. É engraçado como a vida nos surpreende. Eu vim buscar um emprego e encontrei muito mais. Minha mãe, um irmão, uma família inteira que eu não sabia que tinha. O sol da tarde entrava pelas janelas do escritório, criando um jogo de luz e sombra no rosto da pequena Helena, que havia adormecido nos braços da tia. Lá fora, a baía de Guanabara refletia o céu em tons de dourado, enquanto barcos de pescadores retornavam para o cais. Sabe o que mais me impressiona em você? Perguntou Clara, quebrando o silêncio contemplativo. Sua capacidade de transformar dor em força. Você pegou uma história de separação e transformou em uma de união. Pegou um projeto piloto e transformou em uma revolução na engenharia sustentável. Helena sorriu, pensando em como cada desafio em sua vida havia se transformado em uma oportunidade de crescimento. A dor do abandono havia se transformado em uma história de reencontro. A solidão da viuvez
havia dado lugar a uma família expandida e cheia de amor. Até mesmo as dificuldades profissionais haviam se convertido em conquistas significativas. A vida é como um projeto de engenharia, refletiu Helena. Às vezes, precisamos demolir algumas estruturas antigas para construir algo novo e mais forte. O importante é manter as fundações do que realmente importa: amor, família, verdade. Naquele momento, como se concordasse, a pequena Helena abriu seus olhos verdes, tão parecidos com os da tia, e soltou um de seus sorrisos iluminados. Era como se o futuro e o passado se encontrassem naquele instante, prometendo novos capítulos ainda mais especiais para aquela família que o destino havia feito questão de reunir. O Congresso Internacional de Engenharia Sustentável em São Paulo era ainda mais impressionante do que Helena havia imaginado. O centro de convenções estava repleto de profissionais de diversos países, todos ansiosos para conhecer as últimas inovações em construção sustentável. Nos bastidores do auditório principal, minutos antes de sua apresentação, Helena ajustava o microfone enquanto tentava controlar o nervosismo. Clara havia acabado de mandar uma foto pelo celular. Toda a família reunida na primeira fila, incluindo a pequena Helena dormindo tranquilamente no colo da avó Beatriz. Senhoras e senhores, anunciou o apresentador, com grande satisfação recebemos agora a engenheira Helena Seixas Buarque, diretora do Departamento de Projetos Sustentáveis da Monteiro Engenharia, que nos apresentará o revolucionário projeto de pavimentação ecológica implementado em Niterói. Ao subir ao palco, Helena sentiu uma onda de confiança ao ver os rostos sorridentes de sua família. Rafael deu uma piscadela encorajadora, enquanto Lucas e Marina seguravam uma pequena faixa feita em casa com os dizeres "Minha mãe é incrível". A apresentação fluiu naturalmente. Helena compartilhou não apenas os aspectos técnicos do projeto, mas também a filosofia por trás dele, a importância de construir pensando nas futuras gerações, de transformar desafios em oportunidades de inovação. O que começou como um projeto piloto em uma pequena extensão da orla de Icaraí, explicou ela, mostrando os dados na tela. Hoje se expandiu para diversos municípios, mas mais importante que os números de quilômetros pavimentados é o impacto que estamos tendo na vida das pessoas e no meio ambiente. Ao final da palestra, a plateia aplaudiu de pé. Durante a sessão de perguntas, diversos profissionais demonstraram interesse em implementar o projeto em suas cidades. Uma engenheira canadense chegou a propor uma parceria internacional para adaptar a tecnologia ao clima mais frio do hemisfério norte. Nos dias que se seguiram ao Congresso, entre visitas técnicas e reuniões com potenciais parceiros, a família aproveitou para explorar São Paulo. Lucas e Marina ficaram encantados com o Museu do Ipiranga, recentemente restaurado, enquanto Beatriz fazia questão de fotografar cada momento com sua câmera nova. Em uma tarde livre, enquanto passeavam pelo Parque Ibirapuera, Helena e sua mãe se sentaram em um banco à beira do lago, observando os patos que nadavam tranquilamente. "Sabia que seu pai me pediu em casamento em um lugar parecido com este?", comentou Beatriz, surpreendendo Helena. "Era um domingo de primavera no campo de São Bento. Éramos tão jovens, tão cheios de sonhos." "É estranho", respondeu Helena, "mas ultimamente tenho pensado muito nele." Não com raiva ou tristeza, mas tentando entender suas razões. Beatriz pegou a mão da filha entre as suas. Seu pai era um homem complexo. O medo de perder você o fez tomar decisões terríveis, mas no fundo, tudo o que ele fez foi por amor, mesmo que de uma forma completamente equivocada. "Sabe o que é mais irônico?", continuou Helena. "Ele tentou tanto nos manter separadas, mas o destino encontrou uma maneira de nos reunir. E através da profissão que ele me inspirou a seguir." Naquele momento, Rafael se aproximou com a pequena Helena nos braços, interrompendo a conversa. "Olha quem acordou querendo participar do momento família." A bebê, agora mais esperta e ativa, estendeu os braços para a tia, soltando uma de suas gostosas gargalhadas. Helena a pegou no colo, sentindo o coração derreter com aquele sorriso, que era uma mistura perfeita das características de toda a família. "Tia Helena", chamou Marina, correndo em sua direção com Lucas logo atrás.
Encontramos um lugar incrível para fazer um piquenique. Tem uma vista linda do parque todo. A família se reuniu sobre uma toalha xadrez na grama, compartilhando sanduíches preparados por Beatriz e histórias de outros tempos. Clara, que havia se tornado uma excelente fotógrafa desde o nascimento da filha, não parava de registrar cada momento. "Sabem o que eu mais amo nessa família?", comentou Rafael, abraçando Clara. "Como conseguimos transformar cada encontro em uma celebração, não importa onde estejamos." Helena observou o grupo com o coração transbordando de gratidão. Ali estavam todas as pessoas que mais amava no mundo, reunidas por acasos do destino que, vistos agora, pareciam ter sido cuidadosamente planejados por uma força maior. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu com tons de rosa e laranja, que lembravam os entardeceres na Baía de Guanabara. A pequena Helena havia adormecido nos braços da avó, que cantarolava suavemente a mesma antiga canção de ninar que um dia embalara sua própria filha. Às vezes, pensou Helena, é preciso se perder para encontrar o caminho de volta para casa. E às vezes, esse caminho nos leva a lugares ainda mais especiais do que poderíamos imaginar. O sucesso do Congresso em São Paulo abriu novas portas para a Monteiro Engenharia. Propostas de parcerias internacionais começaram a chegar e o projeto de pavimentação sustentável desenvolvido por Helena ganhou destaque em revistas especializadas do setor. Numa manhã ensolarada de primavera, Helena chegou ao escritório e encontrou um envelope dourado sobre sua mesa. Dentro, um convite elegante anunciava a festa de 1º aniversário da pequena Helena, que seria realizada no jardim da casa de Beatriz, em São Francisco. "Achei que você gostaria de ser a primeira a ver", disse Clara, entrando na sala com a aniversariante no colo. A bebê, agora com quase 1 ano, já ensaiava seus primeiros passos e tinha uma personalidade marcante que encantava a todos. "Mal posso acreditar que já faz 1 ano", comentou Helena, pegando a sobrinha no colo. "Parece que foi ontem que estávamos todas no hospital, conhecendo esse rostinho pela primeira vez." O planejamento da festa mobilizou toda a família. Beatriz transformou seu já famoso jardim em um cenário encantado, com flores naturais e luzes delicadas. Marina e Lucas ajudaram a escolher as músicas e as brincadeiras para as outras crianças, enquanto Rafael se ocupava da logística e dos fornecedores. Na semana anterior à festa, durante um dos almoços de domingo que haviam se tornado tradição na família, Beatriz chamou Helena para uma conversa reservada em seu escritório pessoal. "Tenho algo para te mostrar", disse ela, abrindo uma gaveta de sua escrivaninha. De lá, retirou um álbum de fotografias antigo e uma pequena caixa de madeira entalhada. "Esta caixa pertencia à sua avó", explicou Beatriz, abrindo-a cuidadosamente. Dentro havia um delicado colar de pérolas e um conjunto de cartas amareladas pelo tempo. "Ela me deu quando você nasceu, dizendo que um dia deveria passar para você." Helena pegou o colar com mãos trêmulas, reconhecendo-o de antigas fotografias de família. "Mas por que você nunca..." "Não era o momento", Beatriz interrompeu suavemente. "Sua avó sempre dizia que cada coisa tem seu tempo certo de acontecer. E agora, com sua sobrinha completando 1 ano, pensei que seria o momento perfeito para passar adiante essa herança de família." Folheando o álbum, Helena descobriu fotografias que nunca havia visto antes. Sua avó jovem, seus pais no dia do casamento, ela mesma recém-nascida nos braços da mãe. Cada imagem contava um pedaço de uma história que, aos poucos, se completava. "Olha só essa", apontou Beatriz para uma foto em particular. Nela, uma Helena de 5 anos sorria largamente, usando o mesmo colar de pérolas, claramente grande demais para ela. "Foi no seu último aniversário antes de tudo acontecer. Você tinha encontrado o colar em minha cômoda e insistiu em usá-lo para tirar uma foto." As lágrimas vieram naturalmente, mas não eram mais de tristeza. Era como se cada revelação, cada memória recuperada, servisse para curar antigas feridas e fortalecer ainda mais os laços que haviam sido restaurados. "Tenho mais uma surpresa", continuou Beatriz enxugando os próprios olhos. "Encontrei uma antiga filmagem desse dia. Seu pai tinha acabado de comprar uma filmadora nova e registrou tudo. Assistir às imagens em movimento foi uma experiência surreal.
Ver seu pai jovem, sorridente, brincando com ela, sua mãe preparando o bolo na cozinha, todos felizes e unidos, sem imaginar o que o destino reservava para eles. Ele realmente nos amava, não é? Perguntou Helena, observando a forma carinhosa como seu pai a filmava. Sim, minha filha. O amor nunca foi o problema. Foi o medo de perder esse amor que o fez tomar decisões erradas. Naquele momento, gritos animados vindos do jardim interromperam a conversa. Era a pequena Helena, que acabava de dar seus primeiros passos sozinha, cambaleando em direção a Rafael, que a esperava de braços abertos. Toda a família se reuniu para celebrar o momento, com Clara filmando tudo em seu celular. Helena observou a cena com um sorriso nos lábios, o colar de pérolas ainda em suas mãos, conectando passado e presente em um único instante. Vó Bia, chamou Lucas, correndo em direção a elas. A Helena tá andando, vem ver. Beatriz guardou cuidadosamente o álbum e a caixa, mas antes de sair do escritório, abraçou a filha longamente. Às vezes, sussurrou ela, precisamos dar alguns passos para trás antes de conseguir seguir em frente. Mas o importante é que agora estamos todas caminhando juntas. O resto da tarde foi preenchido com risadas, fotografias e mais tentativas de passos da pequena Helena, que parecia ter descoberto uma nova forma de conquistar ainda mais a atenção de todos. O jardim, iluminado pelo sol de fim de tarde, era o cenário perfeito para mais um capítulo dessa história de redenção e amor. O dia da festa de 1 ano da pequena Helena amanheceu com um céu perfeitamente azul sobre Niterói. O jardim da casa de Beatriz estava magnificamente decorado com flores naturais em tons de rosa e branco, balões delicados e fitas que dançavam com a brisa suave vinda da Bahia. Helena chegou cedo para ajudar nos últimos preparativos, usando o colar de pérolas de sua avó. Lucas e Marina corriam animados pelo jardim, ajudando a organizar as cadeiras e testando todas as brincadeiras que haviam planejado para as outras crianças. Está tudo perfeito, mãe, disse Helena, admirando a transformação do espaço. Beatriz havia supervisionado pessoalmente cada detalhe, desde a disposição das mesas até a seleção do buffet, que incluía todas as especialidades que haviam se tornado tradição nos almoços de família. Rafael e Clara chegaram logo em seguida com a aniversariante, que estava deslumbrante em seu vestido de festa. A pequena Helena, agora mais firme em seus passos, imediatamente quis explorar toda a decoração, arrancando sorrisos dos convidados que começavam a chegar. Durante a festa, Helena observava as diferentes gerações de sua família, interagindo com uma alegria profunda no coração. Dona Zilda, que se tornara uma espécie de avó postiça para todos, conversava animadamente com Beatriz sobre receitas antigas. Lucas e Marina lideravam as brincadeiras com as outras crianças, demonstrando uma maturidade que a enchia de orgulho. Em um momento mais calmo, enquanto a pequena Helena descansava no colo do pai após uma sessão particularmente animada de danças, Beatriz reuniu todos para um brinde especial. Hoje não celebramos apenas o 1º ano desta pequena que trouxe ainda mais luz para nossas vidas. Começou ela, sua voz embargada pela emoção. Celebramos também 1 ano de reconexão, de cura, de novos começos. 1 ano em que nossa família, antes fragmentada, se tornou mais forte e mais unida do que nunca. Clara, sempre atenta com sua câmera, registrava cada momento. As lágrimas nos olhos de Helena refletiam as luzes do jardim, enquanto sua mãe continuava o discurso. Quando dei o nome de Helena à minha primeira filha, prosseguiu Beatriz, foi em homenagem à minha mãe, uma mulher forte que sempre dizia que o amor verdadeiro encontra seu caminho de volta para casa. Hoje, vendo minha neta carregar o mesmo nome, percebo como essa verdade se manifesta de formas misteriosas em nossas vidas. Rafael abraçou a irmã pelos ombros, enquanto Clara segurava a mão de Beatriz. Lucas e Marina se aproximaram de Helena, abraçando-a pela cintura. Era uma imagem perfeita de união familiar, capturada não apenas pelas fotografias, mas gravada para sempre no coração de cada um dos presentes. A pequena Helena, como se entendesse a importância do momento, soltou uma de suas risadas contagiantes, quebrando a solenidade do instante e fazendo todos rirem junto com ela. O resto da tarde transcorreu em uma celebração de amor e alegria.
As crianças brincavam, os adultos conversavam e a música suave se misturava com o som das ondas ao longe. O pôr do sol pintou o céu com tons de rosa e dourado, criando um cenário mágico para os últimos momentos da festa. Quando os últimos convidados já haviam partido, a família permaneceu reunida no jardim iluminado por pequenas luzes decorativas. A pequena Helena dormia tranquilamente nos braços de Beatriz, que cantarolava suavemente a mesma antiga canção de ninar. Helena observou a cena com o coração transbordando de amor. O colar de pérolas em seu pescoço parecia mais leve agora, como se o peso das memórias difíceis tivesse sido finalmente substituído pela alegria do presente e pela esperança no futuro. "Sabe", disse ela, sentando-se ao lado de sua mãe, "passei tanto tempo tentando entender por que as coisas aconteceram da forma que aconteceram. Agora percebo que cada momento, cada decisão, cada dor e cada alegria nos trouxe exatamente para onde deveríamos estar." Beatriz sorriu, passando gentilmente a pequena Helena para os braços de Clara. "A vida é como o mar, minha filha. Tem suas ondas, suas tempestades, mas também tem seus momentos de calmaria e beleza. O importante é manter o rumo e confiar que, no final, encontraremos nosso porto seguro." Rafael se aproximou com uma última taça de champanhe para cada um. "Um brinde", propôs ele. "À família que construímos, aos laços que fortalecemos e aos novos capítulos que ainda vamos escrever juntos." As taças tilintaram suavemente no ar da noite, enquanto a lua começava a surgir sobre a baía de Guanabara. Em seu brilho prateado, refletiam-se as promessas de muitos outros momentos felizes por vir, de mais histórias para contar, de mais amor para compartilhar. A pequena Helena se mexeu em seu sono, soltando um suspiro satisfeito. Em seu rostinho sereno, era possível ver traços de todos ali presentes: os olhos verdes característicos da família, o sorriso que iluminava ambientes e aquela força interior que havia permitido que sua tia e madrinha transformasse uma história de separação em uma de união e amor. O vento suave da noite trazia o perfume das flores do jardim misturado com a maresia, criando uma fragrância única que ficaria para sempre associada a este momento especial. Era o aroma do recomeço, da cura, da família reunida. Era o perfume do amor que, mesmo depois de tantos anos e tantos desafios, havia encontrado seu caminho de volta para casa.